Muito bem, hora de oração, mais um dia oportuno na presença do Senhor em nome de Jesus. Como você está? Tudo na paz? Tudo na bênção? Queremos orar e caminhar diante do Senhor em nome de Jesus e repartir a cada dia esse momento importante com uma palavra em nome de Jesus. Estamos no capítulo 6 do livro do profeta Daniel. Se você tiver oportunidade, acompanhe esses últimos dias, que ao acompanhar, no final, você terá feito a leitura ou um breve estudo de um esboço simplificado do livro do profeta Daniel, assim como eu fiz sobre o livro de Hebreus e outros, Efésios, tudo. É muito importante, muito mesmo, porque assim você é ministrado, você faz a leitura daquele livro, você aprende e você é grandemente edificado em nome de Jesus. Muito bem, o capítulo 6 do profeta Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões, toda a armadilha ardilosa dos sátrapas e dos presidentes na Babilônia, que usaram a força do decreto do rei, contra o próprio rei, porque ele tentou livrar a Daniel e mais ainda contra Daniel. Então havia um propósito, um objetivo muito claro daqueles homens e falamos sobre isso esses dias, sobre os joelhos de Daniel que estavam dobrados, sobre a perseguição. E hoje eu quero falar com você sobre o livramento, sobre como Deus está no controle de todas as coisas. Aguce o teu entendimento, renove a tua aliança, confronte as malignidades e se levante realmente diante do Senhor, porque Deus é Deus de livramentos. Não há Deus que livra como livra o Senhor nosso Deus em nome de Jesus. Versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Fecharam então a cova dos leões com uma pedra, foi marcado ali o selo para que ninguém mexesse realmente. As testemunhas dos grandes, dos maiorais, do próprio rei Dario ali estavam com ele. Dario ficou incomodado com aquilo por ver que a pessoa que, vamos dizer, supostamente teria transgredido aquela lei era Daniel, tentou livrá-lo, mas não pôde. Versículo 19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, teria podido livrar-te dos leões? Veja só, de alguma maneira, as histórias e os feitos de Daniel haviam chegado ao entendimento de Dario, e de alguma forma havia sido aguçado no seu interior o entendimento de uma forma talvez distante de quem era e do que era realmente a grandeza e o poder do Deus vivo, do Deus de Israel, do Deus que professava Daniel, e que pelas crônicas e pelas histórias os demais povos também conheciam a grandeza da lei de Moisés, a grandeza de todas as histórias de Israel no Egito, da ruptura do Mar Vermelho, do deserto e da conquista de Canaã. Era algo conhecido dos impérios da época. Então, o testemunho do próprio rei sobre o Deus Altíssimo, perguntando se aquele Deus, teria podido livrar a Daniel dos leões. Então, responde Daniel: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então Daniel mostra a sua inocência, Daniel mostra a sua consagração, Daniel ali está mostrando a sua santidade, está mostrando o seu coração diante do rei e o seu temor para com Deus, daquele que se sujeitou à provação e realmente alcançou a aprovação. Então,
Não é uma fórmula mágica, você caiu na cova dos leões, então você vai ser liberto da cova dos leões. Não, mas o que nós vemos aqui, sabe o que é? É que ele foi achado inocente, foi achado nele inocência. Então, naquele julgamento fraudulento, ele foi condenado, julgado pelos homens, mas a justiça de Deus se deteve sobre ele, e a despeito dele ter passado por todo aquele processo terrível que poderia esmagar e achatar suas emoções, seu psicológico, seu emocional, seu físico, do ponto de vista espiritual, ele foi tomado por inocente. E quando somos tomados na justiça de Deus, então o livramento grandioso de Deus vem. Então, nossos pecados são perdoados por Jesus. Ele carregou as nossas debilidades e fraquezas na cruz. Na cruz, ele destruiu e aniquilou completamente a Satanás e seus demônios e os expôs completamente. Então, consagre a sua vida, vá pelo caminho do perdão, do arrependimento, caminhe e ande na presença do Senhor e deixe o Espírito de Deus escoar de mim e de você. Deixemos nós, o Espírito de Deus escoar de nós toda ansiedade, depressão e malignidades. E onde estamos sendo achatados e pressionados no nosso intelecto, na nossa mente, nos nossos sentimentos, por toda e qualquer armadilha dos sátrapas destes dias, das armadilhas da serpente sinuosa, como falamos esses dias, e da serpente veloz e da sua sagacidade. Deixe o Espírito de Deus escoar tudo isso de você e libere e limpe o seu emocional, porque Deus é mais em você. E vai encontrar fé. E a fé, aliada à nossa dedicação a servir como Daniel ao Deus vivo, como disse o rei, ao Deus de Israel, vai fazer com que nós realmente alcancemos nessa somatória de elementos grandes vitórias do Senhor em casa, no trabalho, na família, em todas as áreas das nossas vidas, que serão, creio eu assim, impactadas diante do Senhor. E o Senhor enviou o anjo, que foi o elemento, o instrumento do livramento para Daniel. Então se alegrou o rei sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano achou nele, porque crera no seu Deus. Veja, foi achado sem culpa, ele estava ali em fé, crendo no Senhor, seu Deus. Ele passou pela calamidade daquela injustiça de maneira inocente, e Deus realmente agiu em seu favor. Ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram dele. Eles esmigalharam todos os ossos. Então, os homens que influenciaram o rei para que o decreto fosse lançado, e os homens que acusaram Daniel de pronto, porque o objetivo claro deles era contra Daniel, foram então julgados da mesma maneira, mas não estavam inocentes, não foram achados sem culpa, quanto mais ainda sua consagração não existia, e diante de todos aqueles males, sua casa e sua família acabaram pagando um alto preço por essa lei daquilo que retorna. O que retorna é aquilo que você semeia. O que você semeia é o que você então colhe. Então, o rei escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e também no reinado de Ciro, o persa. Dario, o medo, e depois Daniel ainda é engrandecido pelo poder de Deus, com testemunho diante de Ciro, o rei da Pérsia. Aqui, o império Medo-Pérsia, que depois o império babilônico. Deus livra e salva. O livramento e a salvação
vem do Senhor, e ficou registrado pelo rei Dario. Então, onde estão as tuas tempestades? Quais são as lutas, os grandes desafios que você tem pela frente? Quais as situações malignas que realmente o diabo tem maquinado contra você? Ou que a sua alma, ou a sua insegurança, ou as situações remotas da sua caminhada tem voltado à tona e tem sido realmente algo que tem a tendência de te aprisionar. Ouça hoje a palavra e a verdade do Senhor possa edificar fé, renovação de consciência e um novo caminho nos teus dias, porque de fato Deus livra e salva, e Daniel prosperou na Babilônia. O caminho das lutas e da destruição que alguém possa tentar contra você vai ser o caminho da ação poderosa do Senhor, eu declaro isso, para o livramento e para a salvação, e para que você prospere em nome de Jesus. Pai de amor, eu creio e assim declaro esta palavra. O Senhor é Deus de livramentos, o Senhor é Deus de salvação, o Senhor é que prospera os teus servos. Dá graça a cada um em nome de Jesus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nos esforçamos, cuidamos de nossa família, somos homens e mulheres tementes a Ti, mas sabemos, Senhor, que o inimigo é sujo, não negamos os seus desígnios, mas cremos que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Age, interfere, move, mostra, Senhor, o Teu favor sobre os Teus servos, aqueles que temem ao Seu nome. Livra do laço do passarinheiro, da cova dos leões, do visgo de Satanás e das obras tenebrosas, Senhor, da inveja, da arrogância, dos desafeiçoados, daquele, Senhor, que tem os seus interesses na ganância e aprisionados no próprio ventre. Abençoa-nos e dá-nos graça, Senhor, para que sejamos pessoas melhores e assim possamos Te servir melhor, com benefício proveitoso do próximo, da intervenção e da intercessão, como Daniel usa as nossas vidas. Sonda o nosso coração, vê se há algo mal, Senhor, e livra-nos destas pedras de tropeço, porque queremos viver e caminhar em Sua presença em comunhão santa, em nome de Jesus. Eu tomo posse e declaro o livramento, a salvação e a prosperidade que venha do Senhor, seja únicas coisas que sejam encontradas em nossas vidas. Eu intercedo e clamo pelos enfermos, pelos acamados, pelos carentes, pelos necessitados, como Deus tem colocado no nosso coração esse sentimento e nas nossas mãos esse ministério. Em nome de Jesus, o Senhor envia o anjo para colocar o livramento e ser um instrumento poderoso nas tuas mãos. O Senhor me envie, o Senhor envie da parte dele almas e vidas para serem em nome de Jesus usadas em seu favor, em seu benefício. O Deus que fofa a cama na hora da enfermidade, o Deus que livra e que salva, o Deus que cura, que batiza com o Espírito Santo e que voltará. No nome de Jesus, confirme obra tamanha na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fica com Deus, excelente dia.